Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula e o nosso assunto de hoje será Introdução à Ecologia. Inicialmente, pessoal, vamos começar pelo conceito de ecologia. Então, de uma maneira bastante simplificada, a ecologia seria a especialidade da biologia que estuda o meio ambiente e os seres vivos que vivem nele, pessoal. Ok? Então, pessoal, eu trago para os senhores alguns conceitos básicos em ecologia. Esses conceitos, eles são bem simples, mas são muito importantes. Então, um dos primeiros conceitos básicos em ecologia é esse conceito aqui de indivíduo, que seria o exemplar de uma espécie qualquer que constitui uma unidade distinta. Então, aqui nessa representação didática, nós temos um grupo de seres vivos, que seriam de seres humanos, e observe aqui, destacado em vermelho, um indivíduo, pessoal. Ou seja, é um representante do seu grupo, da sua espécie. Então, esse exemplar único aqui seria um indivíduo. Nós também podemos chamá-lo de espécime, para estar mais relacionado ao conceito seguinte, que é o conceito de espécie. É importante ressaltar que em ecologia o termo indivíduo é utilizado não apenas para as pessoas, seres humanos, mas também para outros seres vivos, pessoal. Um outro conceito importante aqui é o conceito de espécie. Então, espécie seria o conjunto de indivíduos muito semelhantes entre si e aos seus ancestrais que se entrecruzam naturalmente, produzindo descendentes férteis, ou seja, a sua prole é capaz de gerar novos descendentes. Então, aqui na imagem à direita do vídeo de vocês, nós temos um indivíduo, nesse caso aqui é um bem-te-vim, como é conhecido popularmente, mas cujo nome científico é Pitangos sulfuratus, e esta espécie ela possui indivíduos distribuídos por vários estados brasileiros, mas independente da distância geográfica, um indivíduo desta espécie, Pitangos sulfuratus, que vive aqui no Pará, poderia, por exemplo, se tivesse a oportunidade de conhecer um outro indivíduo da mesma espécie do sexo oposto, gerar descendentes férteis. Aqui no mapa, esses pontos vermelhos indicam os registros de bem-te-vins e que são disponibilizados aqui através dessa representação didática por esses pontos em vermelho. Então, notem que um grande número de registros de bem-te-vins são feitos aqui nessa região sudeste, mas esta espécie possui indivíduos distribuídos por vários estados brasileiros, mas independentemente se o bem-te-vim está no Pará ou em outro estado, ele é da mesma espécie, pessoal, porque nós estamos falando em um conjunto de indivíduos. Então, esse conceito de espécie ele é muito importante em ecologia. É importante ressaltar que esse conceito de espécie leva em consideração a capacidade reprodutiva dos indivíduos de gerarem descendentes férteis.
mas existem outros conceitos de espécie também. Mas, para fins didáticos, iremos trabalhar com esse conceito de espécie, pessoal, que leva em consideração a questão do isolamento reprodutivo, no qual os indivíduos que pertencem a uma determinada espécie possuem essa capacidade de se reproduzirem e gerarem descendentes férteis. Um outro conceito importante em ecologia é o conceito de população. Então, o que seria uma população? Ela é formada pelo conjunto de indivíduos da mesma espécie que ocupam uma determinada área, num determinado período de tempo. Então, aqui na imagem nós temos, por exemplo, indivíduos que são aves, cujo nome popular é arara azul grande. Então, essas aves aqui, elas estão ocupando uma determinada região. Nesse caso, essa região aqui é a região do Pantanal. Então, esses indivíduos aqui que estão ocupando essa mesma área no Pantanal formam uma população de arara azul grande. Essa população, ela está distribuída nessa área e é formado por um conjunto determinado de indivíduos que são da mesma espécie, pessoal. É importante ressaltar que o número de indivíduos dentro de uma população naturalmente pode variar, dependendo da espécie, dependendo da área que essa população está ocupando também, pessoal. Um outro conceito importante em ecologia é o conceito de comunidade ou biocenose. Esse conceito ele diz o seguinte, que comunidade é o conjunto de populações diferentes que coexistem em determinada região, interagindo direta ou indiretamente umas com as outras. Então, aqui nessa imagem, vocês podem observar indivíduos de diferentes espécies, como, por exemplo, o tuiuiu, que é uma ave símbolo do Pantanal, aqui um destaque para vocês. E mais ao fundo nós temos outras espécies de aves, como é o caso das garças. E também de mamíferos, pessoal, como é o caso desse cervo aqui. Então, notem que esses indivíduos pertencem a espécies diferentes, mas estão ocupando uma determinada região. Então, nesse caso, nós temos aqui a formação de uma comunidade, pessoal. Então, esse aqui é um outro conceito importante em ecologia. Então, uma outra coisa importante de ser salientada é que existe relações ecológicas entre esses indivíduos, pessoal, que podem ser relações harmônicas ou desarmônicas. Então, isso tudo aí faz parte da comunidade. Um outro conceito muito importante é o conceito de ecossistema. Então, o ecossistema é o conjunto formado pela comunidade, ou seja, pelos seres vivos, que nós chamamos aqui de meio biótico. Aqui na imagem nós podemos observar, por exemplo, vegetais, que representam aqui os seres vivos, como é o caso da Vitória régia, que nós podemos observar aqui na imagem, pessoal. E o ecossistema também é formado pelo ambiente físico, ou seja, o meio abiótico, que são os fatores físico-químicos. Por exemplo, a água é um fator químico, pessoal. Nós também temos a questão da radiação solar, que é um fator físico. Nós também temos a questão dos componentes do ar, oxigênio, nitrogênio, que são essenciais para a existência dos seres vivos. Então, o ecossistema é formado tanto pelos seres vivos, vegetais, animais, micro-organismos, entre outros seres vivos, e também
pelas condições físico-químicas do meio, que garantem com que esses seres vivos possam existir. Então, aqui alguns exemplos de ecossistemas seriam uma lagoa, um deserto, uma floresta, entre outros, pessoal. Um outro conceito muito importante em ecologia é o conceito de biosfera. Então, biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Corresponde à porção da Terra onde existe vida. Então, pessoal, a palavra biosfera, ela significa esfera da vida, sendo o maior nível de organização ecológica, como nós podemos observar aqui na imagem. Então, toda a porção do planeta Terra, né, onde existe vida, vai ser contemplada aí pela biosfera, pessoal. Uma outra coisa muito importante em ecologia é essa relação que existe entre os níveis de organização. Então, aqui, de uma forma bastante simples, nós podemos observar um nível de organização, que é o caso aqui, olha, dos átomos, ok? Os átomos são formados, né, por partículas subatômicas, como, por exemplo, elétrons e prótons. E os átomos, pessoal, eles formam moléculas, como, por exemplo, a molécula de água, que é formada pelo átomo de oxigênio e por dois átomos de hidrogênio. E as moléculas, elas formam organelas, como, por exemplo, as mitocôndrias, que são organelas responsáveis pela respiração celular e que são formadas por várias moléculas. Inclusive, na sua composição, elas apresentam aí, pessoal, moléculas de água no seu interior. E as organelas celulares compõem as células, pessoal. Diferentes tipos de células, como células animais, células vegetais. E o conjunto especializado de células, pessoal, que desempenham uma determinada função, vão compor aí os tecidos. Nos animais, nós temos 4 tipos básicos de tecidos, que são os tecidos epiteliais, tecidos conjuntivos, tecidos musculares e o tecido nervoso, pessoal. E os tecidos, por sua vez, eles formam os órgãos. O estômago, por exemplo, que é um órgão, ele é formado por esses 4 tipos de tecido: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. E, por sua vez, os órgãos, pessoal, formam os sistemas. Por exemplo, o estômago, juntamente com outros órgãos, como, por exemplo, né, o intestino, entre outros, vão formar o sistema digestório, pessoal. E os sistemas, como, por exemplo, o sistema digestório, o sistema circulatório, o sistema excretor, o sistema respiratório, entre outros sistemas, vão compor os organismos, que no caso aqui são os indivíduos. Estes, por sua vez, se são indivíduos da mesma espécie, vão compor as populações. E o conjunto de populações que estão em uma determinada área, em um determinado período de tempo, vão compor as comunidades. E o conjunto de comunidades vão compor os ecossistemas. E, por fim, todos os ecossistemas vão compor a biosfera, que é a esfera da vida, pessoal. Ok? Então, aqui, nessa outra imagem, podemos observar esses diferentes níveis de organização. Então, nós temos aqui desde o átomo, como vocês podem observar aqui, composto nessa representação didática pelo elétron aqui na eletrosfera e pelo próton aqui no centro. Os átomos vão compor as moléculas, como por exemplo a molécula de água, né, que é formada por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. E aí as moléculas vão compor as organelas celulares, que por sua vez
vão compor as células vão compor os tecidos vão compor os órgãos os sistemas, ok? E os diferentes sistemas vão poder compor o organismo. E uma população, por sua vez, vai ser formada por organismos, né, de uma mesma espécie. Então, nós podemos observar isso aqui, olha. Esses indivíduos são da mesma espécie, formam uma população. E diferentes populações, né, nós podemos observar aqui, olha, de indivíduos de espécies diferentes, ocupando uma determinada área, vão formar uma comunidade ou uma biocenose. E, por sua vez, essas comunidades ou biocenoses vão formar os ecossistemas. E o conjunto aqui desses ecossistemas, nós também podemos observar, eles vão poder dar origem aqui, olha, aos biomas, que é também um outro nível de organização aqui em ecologia. E por último, pessoal, nós temos a biosfera, que é a esfera da vida. Então, isso aqui é uma representação didática dos diferentes níveis de organização em ecologia, desde o nível mais básico, mais simples, né, do átomo, até a biosfera, pessoal. Um outro conceito também muito importante em ecologia é o conceito de habitat. Então, seria o que? O local onde o indivíduo ou a espécie pode ser encontrado. Portanto, pessoal, corresponde a seu endereço no ecossistema onde esse ser vivo reside. Então, aqui um exemplo para vocês é o caso do panda gigante, né? Cujo nome científico é Ailuropoda melanoleuca, pessoal. Então, o panda gigante ele está confinado ao centro-sul da China, ou seja, essa espécie ela é endêmica dessa região da China. Então, portanto, nós podemos dizer que esse local corresponde ao habitat do panda gigante, pessoal, ok? Um outro conceito importante em ecologia é o conceito de nicho ecológico, que corresponde ao papel desempenhado pelo organismo no ecossistema. Define o modo de vida único e particular que cada espécie explora no habitat. Então, pessoal, nós podemos ver aqui, por exemplo, o jacaré. Ele tem um papel ecológico, pessoal, no local onde ele vive, por exemplo. Se nós formos parar para pensar, por exemplo, no jacaré que reside, né, que tem o seu habitat no Pantanal. Então, ele tem um papel a desempenhar nesse ecossistema. A mesma coisa que essa ave, né, conhecida popularmente como suindara, cujo nome científico é Tito furcata. Então, essa ave também ela desempenha atividades no seu habitat. Então, essas atividades de vida que essa ave desempenha, como por exemplo ter atividade de caça à noite e se alimentar de determinadas presas e ter um ciclo reprodutivo, entre outras características, isso tudo representa o seu nicho ecológico, pessoal, as suas atividades inerentes ao papel dessa espécie na natureza. Então, isso tudo aí forma um nicho ecológico, pessoal, relacionado aqui ao modo de vida único que cada espécie, né, tem na natureza. Um outro conceito muito importante, pessoal, é o conceito de bioma. O bioma, né, ele tem esse conceito aqui, que seria o conjunto de ecossistemas com características relativamente uniformes de clima, solo, fauna e flora. Então aqui nós temos aqui uns exemplos de biomas brasileiros, mas é importante ressaltar que existem outros biomas além dos brasileiros. Mas no caso aqui do Brasil, podemos destacar, por exemplo, esses biomas. O caso do Cerrado, o outro caso aqui,
a Mata Atlântica, no outro caso aqui a Caatinga e Pampas, pessoal, como importantes biomas brasileiros e que, infelizmente, estão sendo muito ameaçados pela ação humana, pessoal. Então, aqui na imagem nós temos uma representação didática de alguns biomas brasileiros, pessoal. Então, observe aqui, por exemplo, nós temos o bioma Amazônia, pessoal. Na região amazônica, por exemplo, chove bastante e a temperatura ela é elevada boa parte do ano. Então, observe aqui nessa representação didática a abrangência desse bioma, que ocupa aqui vários estados da região norte, está destacado aqui em verde. Um outro bioma que também é importante é chamado bioma Pantanal. Então, observe aqui no destaque no mapa a abrangência desse bioma dentro do território brasileiro. Então, esse bioma, como o próprio nome indica, Pantanal, ele se refere a um pântano e tem como características o alagamento de suas planícies durante os períodos de chuva, pessoal, como nós podemos observar aqui nessas imagens, e que é um bioma também muito ameaçado pela ação humana. Um outro bioma também muito importante aqui é o bioma Pampa, pessoal, que é um bioma localizado no extremo sul do país, e ele se caracteriza por apresentar um relevo pouco acidentado, como nós podemos observar aqui no detalhe, e sua vegetação é composta por plantas herbáceas, ou seja, arbustos, com destaque para um vegetal muito importante que são as araucárias. Nós podemos observar aqui que elas são uma árvore que você pode encontrar ela aqui nesse bioma conhecido como Pampa, pessoal. Outro bioma também muito importante aqui, podemos destacar, é o bioma Caatinga. É um bioma encontrado aqui nessa região nordeste. Esse bioma apresenta um clima semiárido, com vegetação sendo composta aí com poucas folhas e adaptadas para os períodos de seca. Então, essa é uma característica aqui do bioma da Caatinga, como nós podemos observar aqui na imagem. Um outro bioma também muito importante é o bioma Cerrado, como nós podemos observar aqui no mapa, que abrange vários estados brasileiros. E o bioma Cerrado ele apresenta vegetação distribuída em formações savânicas, florestais e também campestres. Então, é um bioma com características bastante variadas, pessoal. E aqui, por último, eu posso destacar um outro bioma chamado de Mata Atlântica, pessoal, que é um bioma composto por diferentes formações vegetais e ecossistemas associados, que se destaca por sua grande biodiversidade e é um dos biomas mais ameaçados do Brasil também, pessoal, em função da ação humana, particularmente do desmatamento, como é o caso do bioma Amazônia, que também é muito ameaçado pelo desmatamento, pessoal, e também pelas queimadas. Então, a importância de se conhecer esses biomas para poder melhor preservá-los. Aqui, pessoal, nós temos o estudo das populações, falando aqui um pouco sobre a densidade populacional. Então, nós temos aqui, olha, o número de indivíduos de uma mesma espécie que vive numa determinada área ou volume. Nós chamamos a isso de densidade populacional, tá? Entre parênteses, habitats aquáticos, como nós falamos, por exemplo, em volume, ou seja, nós estamos nos referindo, por exemplo, à população de indivíduos que vivem nos rios, por exemplo, que é o caso dos peixes. Então, levar em consideração a questão aqui do volume, para ambientes aquáticos. Então, a densidade populacional, ela leva em consideração o número de indivíduos dividido pela área ou pelo volume, pessoal, ok? A área, quando nós estamos falando de um ambiente terrestre, por exemplo, um campo, uma floresta,
e volume quando nós estamos falando em um ambiente, por exemplo, um rio, uma lagoa, em que nós estamos levando em consideração os indivíduos que estão vivendo dentro da água, pessoal, ok? Então, a densidade populacional, ela pode aumentar ou ela pode diminuir ao longo do tempo, levando-se em consideração o número de indivíduos que estão em uma determinada área ou volume, pessoal, ok? Então, vamos analisar agora quais são os fatores que podem ser responsáveis pelo aumento da densidade populacional ou pela diminuição da densidade populacional. Então, aqui nós temos, por exemplo, fatores que determinam a densidade populacional. Taxa de natalidade. Se nós formos considerar, por exemplo, uma cidade, nós temos que os limites geográficos de uma cidade geralmente tendem a ser fixos, não vão mudar com o tempo, geralmente. Então, quando nós passamos a considerar uma área fixa, como por exemplo os limites territoriais de uma cidade, então fica mais fácil nós podermos avaliar uma densidade populacional em relação a uma determinada cidade. Então aqui nós temos, por exemplo, a taxa de natalidade para uma determinada cidade. Então, quanto maior for essa taxa de natalidade, maior vai ser a densidade populacional, pessoal. Porque quanto mais pessoas nascem, sendo que a área é a mesma da cidade, maior vai ser a densidade populacional, pessoal. Ok? Uma outra coisa que também aumenta a densidade populacional de uma área, como por exemplo de uma cidade, é a questão da taxa de imigração, ou seja, o número de pessoas que vão passar a morar naquela cidade, ou ocupar aquela determinada região, pessoal. Então aqui nós temos que a taxa de imigração, ou seja, o número de indivíduos, tá, que vão passar a ocupar aquela região, contribui para o aumento da taxa, tá, para o aumento no número de indivíduos e, consequentemente, para o aumento da densidade populacional. Aqui na imagem nós podemos observar pessoas, mas quando nós falamos em taxa de imigração, nós estamos nos referindo a todos os seres vivos, pessoal. Não apenas pessoas, mas também os outros organismos que migram de uma região para outra, como por exemplo a questão das aves, especialmente as aves migratórias, que podem migrar de uma região para outra, de um país para outro, ou até mesmo de um continente para outro, pessoal. Ok? E aqui nós também temos a taxa de mortalidade. Nesse caso, é um fator que diminui a densidade populacional, porque quanto mais indivíduos morrem, como por exemplo, quanto mais pessoas morrem, menor é a densidade populacional, porque diminui o número de indivíduos naquela população. Um outro fator que também diminui a densidade populacional é a taxa de emigração, ou seja, o número de indivíduos, tá, que vão sair de uma região para outra região. Então, essa saída, né, esse êxodo, essa retirada de indivíduos de uma área que vai para outra, contribui para a redução da densidade populacional. Aqui na imagem, ressalto mais uma vez, estão sendo mostradas pessoas, mas quando nós falamos em imigração, pode ser migração de outros seres vivos. Então, de forma resumida, a densidade populacional ela pode aumentar em função da taxa de natalidade e também da taxa de imigração. E a densidade populacional pode diminuir em função da taxa de mortalidade e da taxa de imigração, pessoal. Ok? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje e muito obrigado pela atenção.